Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e a gente está para comentar aqui as lições da editora Betel Dominical, que é classe Viver Mais. Classe Viver Mais é adolescentes aqui. Lembrando que não é cópia da revista, não. É um material de subsídio aí para você, professor, trabalhar. E você pode compartilhar também com seus alunos. A lição de hoje é a lição de número 8, os dons e os frutos do Espírito Santo. Foi escrita o slide foi produzido pelo trabalhador Evandro Vieira de Andrade, lá da nossa igreja, né? Eu sou da Assembleia de Deus de Bangu, né? E ele é um membro lá da nossa igreja, um trabalhador, professor da IBD de adolescentes, e ele faz esse material que é uma bênção riquíssima. Eu quero compartilhar aí com você. Desde já agradeço a ele e agradeço a você também que está assistindo esse vídeo. Deixa o seu like, dá o glória, comenta. Nós temos aí também o slide gratuitamente para você baixar na sua sala de aula, você usar na sua sala de aula se tiver o projetor, ou também imprimir e usar também como plano de aula. O objetivo dessa lição de hoje é saber a importância dos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Um tema importantíssimo que são os dons espirituais. O versículo-chave portanto, procurai com zelo os melhores dons, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 é o tema principal, né, dos dons. Né? Você quer saber sobre os dons, tem que entender 1 Coríntios 12. Essa dinâmica é interessantíssima, providencia algumas ferramentas como chave de fenda, martelo, alicate, bota tudo numa caixa. Pergunte aos alunos para que serve cada uma dessas ferramentas, né, em sua obra. Explique então que os dons do Espírito Santo são ferramentas espirituais para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Deus é quem capacita o cristão ao uso dos dons espirituais, sendo a oração, a leitura da palavra essenciais para o correto exercício dos dons espirituais. Então, é uma caixinha aí de ferramenta, todo mundo consegue, né? Não precisa estar cheio de ferramentas, algumas ferramentas, né? E você vai abrindo, vai tirando, vai mostrando, vai perguntando para que serve isso, para que serve aquilo. E depois você vai falando também sobre os dons e dizer como é que eles trabalham juntos, né? Então, essa atividade é muito interessante. Nosso tema, como você já percebeu, é os dons do Espírito Santo. E aí ele começa dizendo, o texto começa dizendo lá na revista, né, que hoje os dons têm sido por muitos, para adquirir popularidade, ou seja, as pessoas querem status, eles querem usar a Deus, né? Mas Deus não se pode usar, ok? Deus não se pode usar, porque os dons existem para um propósito. Qual? Edificar a igreja. Aí tem as referências, né? Edificar o crente, capacitar o crente a ganhar almas. Por quê? Porque através dos dons do Espírito Santo você consegue fazer coisas inimagináveis, coisas que não são capazes de fazer sem Deus. Então o Espírito Santo nos capacita através dos dons, tá? Disposição da igreja. Podemos, porém, dizer que isso é um erro, ou seja, dizer que os dons espirituais não estão mais à disposição. Ou seja, tem um pessoal que diz que é o pessoal cessacionista, ele diz que os dons cessaram, foi só para os apóstolos, mas isso é um erro. Por quê? Porque o Deus, nosso Deus, é eterno. Hebreus 13:8. O mesmo Espírito que atuou na igreja primitiva está atuando em nossos dias. Sendo assim, buscar e usar os dons do Espírito Santo corretamente é uma bênção. Aqui você tem os frutos do Espírito Santo e foi colocado justamente para você entender que você tem que ter os dons, né? Mas você também precisa aí do fruto. Eles caminham juntos, o fruto e o dom. Os dons e o fruto é o tópico número 1. Viu como é que eu fiz a introdução bonita aí para você já entender? Já entramos aqui no fruto, os dons e o fruto. Apesar de possuírem a mesma fonte, qual? O Espírito Santo, existem algumas diferenças. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo, distribuídos segundo a sua graça, enquanto o fruto reflete naturalmente o caráter do crente. Então, resumindo isso aqui, é dizer o quê? É dizer que o dom, né, ele é para trabalho. O dom é dado pelo Espírito. O dom você tem que buscar. O dom você tem que pedir. O dom é o Espírito que dá. Já o caráter, não. O fruto, não. O fruto, ele é fruto do seu caráter, fruto do seu trabalho. É fruto do Espírito Santo. É a vida do crente. O caráter cristão é muito diferente. Por isso, você não pode abrir mão do fruto. Ok? O fruto não é você que pede o fruto. Como o dom que você busca. O fruto é necessário que você dê através do Espírito Santo, ok? Então todo cristão através do novo nascimento ele tem
o Espírito, o fruto do Espírito Santo, precisa produzir o fruto do Espírito Santo. Então, o que acontece? É importante você frisar isso, a diferença entre o dom, que é de Deus, né, e a diferença entre o fruto, ok? O fruto é a vida, o caráter cristão, amém? Os dons, o dom e os dons do Espírito Santo. Existe uma diferença entre o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. O primeiro está no singular, isso se refere à operação no coração de quem aceita Jesus, ou seja, o novo nascimento. Então, o dom é o arrependimento, é o nascer de novo. Quando você se entrega a Jesus pela graça, você recebe o dom do Espírito Santo, ou seja, você só pode se converter através do Espírito Santo. Por isso mesmo a palavra diz que não é por força, nem por violência. Então, o dom ele é fundamental para que o cristão possa receber. Por sua vez, os dons do Espírito Santo, no plural, referem-se à capacitação conferida aos crentes pelo Espírito, habilitando-os para o serviço cristão e a edificação da igreja, enquanto o dom é recebido instantaneamente, no momento da conversão. Os dons dependem da soberania do Espírito Santo, que distribui no seio da igreja, de acordo com a sua vontade. Ou seja, o Espírito Santo dá os dons dele a quem ele quer, mas o dom não. O dom para o novo nascimento, a todos que recebem a Cristo, né, têm necessariamente que manifestar esse dom, porque é o dom para a salvação. Os dons se dividem em 3 tipos: dons de sabedoria, dons de poder e dons inspirativos. Não sei se vai dar tempo para você entrar nesse quesito aqui, né? Mas você deixa indicado aí para eles aí. Bom, e o número 3, os dons do Espírito Santo. Deus dá habilidade ao homem para executar o trabalho cristão, ou seja, saiba que é preciso manifestá-lo com decência e ordem, ou seja, o fato de você ter os dons do Espírito Santo não quer dizer que você possa usar de qualquer maneira, ok? Então, os dons de poder são aqueles que se conferem para o agir e o possibilitar. Então, o autor aqui ele vai enumerando aqueles 3 grupos de dons que ele falou anteriormente: sabedoria, dons de poder, né, e dons inspirativos, ou de inspiração. E aqui ele vai falando sobre cada um deles. Nesse tópico ele fala dos dons de sabedoria, aqui ele fala dos dons de poder e aqui ele fala dos dons de inspiração. Os dons de inspiração também são chamados de dons de elocução. O de sabedoria são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. É quando Deus revela coisas sobrenaturais, onde você percebe uma sabedoria que não é natural, uma sabedoria de Deus. Os dons de poder são aqueles relacionados à fé sobrenatural, concedida para a realização de coisas extraordinárias, os dons de curar e a operação de milagres. Okay? E o último grupo de dons, os últimos 3 dons, são os dons inspirativos, ou os dons, né, elocução, porque são relacionados à fala sobrenatural. São eles a profecia, o dom de línguas e dom de interpretação de línguas. Fácil, né? Muito fácil de você entender e falar com eles aí. Então, na profecia, capacita o cristão a transmitir uma mensagem divina sob inspiração do Espírito Santo. As línguas, né, ou variedade de línguas, capacita o crente a falar naturalmente em outras línguas em que não aprendeu, ele nunca viu, a qual não pode ser entendida pelos ouvintes nem pelo possuidor do dom, ou seja, daquele que fala, porque é uma língua que em mistério fala com Deus. E o último dom é a interpretação de línguas, que faz a mensagem compreensível aos ouvintes, ou seja, aquilo que foi falado em línguas é interpretado também através de outro dom, que é a interpretação de línguas, e assim a igreja pode ter entendimento daquilo que foi falado, e aí então recebe aí um teor profético, uma vez que foi revelado algo que era um mistério, né? Porque se for falado em línguas, ele se transforma em revelação para a igreja, para o povo que está ali. Os dons espirituais são presentes de Deus, conclusão. Aos que os desejam, basta buscá-los, 1 Coríntios 12:31. Mas sem esquecer de que é o Espírito quem os distribui. Dessa maneira, não existe um dom maior ou melhor do que outro, pois todos são importantes para edificar o corpo de Cristo.
E então chegamos ao final, né? Eu quero deixar o convite aí para vocês, curso de professor de Escola Bíblica Dominical comigo, é totalmente online, 6 aulas aí, você paga um valor pequeno, parcelado no cartão, no boleto, enfim, você pode trabalhar aí com a gente, aprender aí nessa aula com a gente, no meio dessa pandemia, você vai fazer dentro da sua casa, tranquilo, e vai estar aprendendo mais com a gente no Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes. Vem fazer conosco esse curso, o pessoal está gostando muito e acho que vocês vão gostar também. Bom, se você quiser nos ajudar, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, dá o glória, comenta, que eu sempre leio todas as lições, os comentários, desculpe, e faço o possível também para respondê-los. Se inscreva aí, deixa o joinha, porque isso faz o YouTube entender que o vídeo é importante. Se você quiser ter vídeos exclusivos, seja membro do canal Boa Semente, vai ser bênção para a sua vida. Siga-me aí nas redes sociais, no nosso Instagram, julio.cesar_medeiros, no nosso site, Pastor Júlio César Medeiros, no YouTube é onde você está, e a gente tem um canal também aqui embaixo, que é para você entrar em contato, que é o nosso número do canal Boa Semente, para você receber aí os slides gratuitamente, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Paz.